Olá, bem-vindos a mais um episódio do Demolição, um podcast para desconstruir ideias. Eu sou o João Valadão. Eu sou o Jócio. E hoje vamos nos debruçar sobre a noção de dinheiro. O que é o dinheiro? Desde quando usamos sistemas de troca? E como chegamos ao conceito de moeda hoje conhecido? Somos escravos do dinheiro? Neste episódio, navegamos pela história do dinheiro e de como este molda a forma como vivemos, como nos relacionamos e como nos governamos. Jossi, antes de esclarecermos o que é o dinheiro, importa perceber algo. Sempre usámos dinheiro ao longo da nossa história? Bem, as evidências dizem que não. Na pré-história, diz-nos, por exemplo, o Yuval Noah Harari, os caçadores-recoletores não tinham dinheiro. Eles caçavam, colhiam, etc. E viviam de forma comunitária. Aliás, como as várias sociedades tribais ainda fazem hoje em dia. E isto não se alterou com a Revolução Agrícola. As pessoas viviam, por norma, em aldeias autossuficientes, sustentadas por favores mútuos e obrigações, aliados a algumas trocas esporádicas com estranhos. Ou seja, o dinheiro não foi uma criação imediata ou que se tenha revelado absolutamente necessário durante a maior parte da história da espécie humana. Exato. E como os termos dessas trocas eram geralmente algo que ambas as partes podiam facilmente controlar, era natural que grande atenção fosse dada à justiça dessas interações. Exato. Por exemplo, o David Graeber, o antropólogo americano, diz que as trocas só aconteciam quando a possibilidade de desonestidade era elevada, devido ao desconhecimento, à estranheza entre os indivíduos. Mas como assim só aconteciam se houvesse desonestidade? Não deveria ser honestidade, parece um contrassenso. Bem, o Graeber diz que não há qualquer evidência, quer no passado, quer no presente, para a ideia de que as comunidades humanas pequenas e tradicionais realizassem este tipo de troca. Ou seja, este tipo de troca em que uma pessoa tem uma galinha e quer trocar essa galinha por um par de sapatos. Então tem que encontrar não só alguém que quer uma galinha, como alguém que tenha um par de sapatos para trocar. Portanto, o que é que acontece? Tem que haver uma dupla coincidência dos desejos. Aliás, todas as evidências apontam, segundo ele, no sentido contrário. Se fazemos trocas com alguém que nos é familiar, então vamos tentar ser justos, dar de oferta, etc. Por exemplo, se alguém precisa de um porco e o outro tem porcos, esse porco muito provavelmente seria oferecido como um gesto de boa vontade ou como uma tentativa de mostrar que se é virtuoso, porque no futuro isto teria algum tipo de utilidade. Mas não seria uma troca imediata por um outro artigo que a outra pessoa desejasse. Seria uma espécie de dívida. Admitindo que mesmo que esta pessoa espere algum favor no futuro, esse favor, portanto, não é vinculativo. É uma questão de boa fé e de boa convivência social. Talvez fique na expectativa que uma das filhas possa casar com um dos filhos do qual recebeu o porco. Talvez. Isso não parece diferir muito do que nos diz o Yuval, que explica que é com o surgimento, então, das grandes comunidades e com a especialização na criação de produtos que se dá um problema na troca de bens. Como confiar em estranhos no que toca a favores. E como calcular o valor relativo de cada produto. Isto porque terias sempre que saber o valor de cada coisa relativamente à outra. Ou seja, queres trocar o teu porco. Tens sempre que saber quanto vale o teu porco em pães, em maçãs, em vacas, ou fosse lá o que fosse que precisasses. E então é nesta tentativa de gerir essa troca complexa de bens que as sociedades criaram o dinheiro. Exato, portanto, quando surge esta complexificação das relações sociais com pessoas desconhecidas, é necessário criar uma comodidade facilmente quantificável e que seja também universalmente desejada. Curiosamente, o David Graeber diz que o dinheiro e a dívida são coisas que surgem em simultâneo na história da humanidade. E que a diferença entre uma obrigação e uma dívida é que a dívida pode ser precisamente quantificada através do dinheiro. Mas vamos guardar isto para mais tarde. Então, e o que é que achas, João? Temos uma data aproximada para uma primeira criação do que hoje entendemos por dinheiro? Bem, antes de entrarmos aí, convinha só esclarecer que, e pegando aqui numa coisa que o Val disse, a matéria-prima do dinheiro é a confiança. E aí, por exemplo, atualmente esta confiança está dependente de fortes instituições políticas. Por isso é que vemos em alguns países do mundo, por exemplo, em Timor-Leste ou no Equador, eles não têm moeda própria, não é? Adotam o dólar porque sabem que o dólar está ligado a uma forte instituição política, como o Kosovo tem o euro, etc. Mas, portanto, na Antiguidade, segundo o Yuval, isso não era necessariamente assim. Por isso, as primeiras formas de dinheiro físico eram bens com valor intrínseco, como a cevada, que era comestível. Pode ser. O Graeber considera também que já nesta altura o dinheiro existia em forma virtual. Aliás, ele diz que este foi o primeiro tipo de dinheiro existente. Sistemas de crédito, contas de despesa, etc., já existiam há muito tempo.
Aliás, desde o começo da civilização. Muitos dos documentos mais antigos da humanidade, na mesma região, portanto, na Suméria, são referentes ao registro de créditos e dívidas. E de rações emitidas pelos templos, de dinheiro de rendas devido ao templo, sendo que esses valores eram anotados em grão e também em prata. Ou seja, o dinheiro não começou por ter uma existência apenas física, mas também já virtual. Interessante. E só para concluir a parte do dinheiro físico, na antiga Suméria, por exemplo, a cevada era usada para comprar bens e pagar salários. Contudo, ao longo da história, o uso da cevada, de outros cereais ou materiais semelhantes, tornou-se uma chatice para transportar. E a grande revolução vem quando se começa a usar dinheiro feito de material que não tinha qualquer valor inerente. Como o caso da prata, que era fácil de armazenar ou transportar, mas que não dava para comer ou vestir ou fosse lá o que fosse. O primeiro aparecimento desse tipo de dinheiro aparece na antiga Mesopotâmia, em meados do 3º milénio a.C., com o shekel de prata. Mas este shekel não era ainda uma moeda, mas um peso em prata, que correspondia a cerca de 8,33 gramas. Ok, e quando é que aparece a moeda nos moldes em que conhecemos? Só uns milénios mais tarde, por volta de 640 a.C., e traz uma vantagem em relação a estes pesos, que é exatamente não ter que ser medido, e a sua validade é atestada por uma autoridade política, usualmente através de uma marca na própria moeda, ou seja, a cara do rei, ou como ainda hoje é feito. E então é por isso que falsificar dinheiro sempre foi considerado um crime muito mais sério do que qualquer outra fraude. Segundo Yuval, a falsificação não é apenas batota, é uma transgressão à soberania, um ato de subversão contra o poder, os privilégios e a pessoa de soberano. Só ainda sobre o dinheiro físico. Resta dizer que a nota física, como a entendemos hoje, só apareceu no século XI na China durante a dinastia Song. Interessante. Dando um grande salto temporal, na Roma Antiga começou por se utilizar como comodidade de troca uma unidade de medida de bronze que era equivalente a 300 e tal gramas e que tinha o nome de Ais Rude, se é que assim que se diz. Mais tarde surgiram lingotes de bronze com uma cunhagem de bronze que não tinham necessariamente um peso atribuído, portanto, padrão. Eventualmente surgiu o denário de prata e o sestércio de bronze. Aliás, é o denário que dá origem à nossa palavra dinheiro. E em vários países do mundo árabe, como o Iraque ou a Argélia, ainda encontramos o dinar, que vem precisamente desse denário romano. Interessante. Bom, resumindo tremendamente a história monetária milenar do Império Romano, existiam ainda muitas outras moedas, mas vamos concentrar-nos na dimensão da política económica. Houve múltiplas instâncias em que a moeda foi devaluada através de uma cunhagem com níveis de pureza que eram inferiores aos padrões. O denário chegou a ter até 98% de pureza, mas essa pureza foi caindo ao longo dos séculos, embora nem sempre de uma forma progressiva. Aliás, em múltiplas instâncias, a moeda foi adulterada através de uma cunhagem com níveis de pureza inferiores aos padrões. O denário chegou a ter 98% de pureza, mas essa pureza foi caindo ao longo dos séculos, embora nem sempre de forma progressiva. Chegou a ter 79%, quando o imperador Marco Aurélio estava no poder, chegou a ter 50%, chegou a ter 2% de pureza e chegou a ser extinta e eventualmente voltou. Mas quando estamos a falar de uma 2% de pureza, isso era quê? Era calhau dentro e... Não, é prata. Sim, mas... assim eles metiam uma outra liga, cobra ou caraças, e depois cobriam com um bocadinho de prata. Exato. Isto foi feito com o intuito de colocar mais moeda a circular, resultando por vezes em crises de dívida e inflação descontrolada. Onde é que já ouvimos isso? E antes de avançarmos, João, o que é que nos podes dizer sobre a usura? Bem, a usura, que era uma coisa muito falada na Antiguidade, não é? A Antiguidade, antes do tempo moderno, significa juro ou interesse. Hoje em dia isso não nos diz particularmente nada, mas ao longo da história sempre foi visto de uma forma depreciativa. Muito na religião, não é? Pela parte da moralidade cristã, mas não só. E porquê? Bem, eu vou remeter de novo para o Yuval. Ele diz-nos que antes da economia moderna as pessoas não tinham uma perspectiva de crescimento. Muitas vezes elas olhavam para o passado com um período melhor e o futuro, na melhor das hipóteses, ia ser igual ou então pior. E então ele diz-nos para imaginarmos um bolo. E este bolo nunca cresce. Ou seja, tu para seres mais rico tinhas necessariamente de tornar alguém mais pobre. Portanto, é uma noção antiga que até é abordada por Aristóteles. Ok, isto porque não havia a noção de crescimento económico. Sim, não havia essa perspectiva de tempos melhores. Portanto, o Aristóteles dividia a criação de riqueza em duas formas. Uma natural e outra não natural.
Uma natural seria, por exemplo, uma gestão cuidadosa do teu património. Imaginemos que tinhas uma parcela de terreno, não é? Eras um agricultor e tu poderias ficar mais rico sabendo que cultura deverias cultivar em determinada altura, de que forma, etc. Isto era uma forma natural de ficares mais rico. Ou seja, se sentes esperto. Ok. Mas para, portanto, suprir as tuas necessidades. Uma forma não natural era através do comércio ou da usura. Aristóteles diz-nos que era natural que trocasses os teus excedentes por produtos que necessitavas, mas não com o simples propósito de fazer dinheiro. Pelo que eu sei, a usura foi considerada, ainda durante muito tempo, como sendo pecaminosa para as religiões abrâmicas. Por exemplo, no Islão era proibido aplicar juros aos empréstimos. E no cristianismo chegou a ser proibido sepultar aquele que se dedicava à usura no cemitério comunitário. Bem, e vamos fazer novamente um salto de tempo tremendo e dizer que, de uma forma muito generalizada, claro, até ao final da Idade Média, o pensamento económico não mudou radicalmente. É com o Renascimento e o Iluminismo que começam a aparecer teorias económicas que mudaram a forma como entendemos o futuro. E é com Adam Smith, professor de Filosofia Moral, que aparece a disciplina de Economia. E por isso, e uma vez que estes assuntos se revelaram assim um pouco mais complexos do que pensávamos para dois leigos como nós, decidimos convidar uma pessoa, o economista Alexandre Breck Freitas, que vai esclarecer muitas das questões que nós temos acerca do funcionamento da economia nos dias de hoje. Bem-vindo, Alexandre. Olá, para mim é também um prazer estar aqui convosco. Eu tenho ouvido todos os episódios do Demolição desde o início. Acho que estão a fazer um ótimo trabalho e desejo-vos toda a felicidade, todo o sucesso. Isto é que é um fã dos grandes. Por isso é que convidamos, não é? Claro. Então vamos começar aqui com uma pergunta simples, mas se calhar complexa. Afinal, Alexandre, para que serve o dinheiro? É uma necessidade natural ou poderíamos viver sem ele atualmente? Eu creio que é difícil imaginar uma sociedade que viva sem dinheiro, mas também depende do que é que nós entendemos por dinheiro. A noção de dinheiro, conforme vocês disseram, está muito associada à assunção de um dever, de uma dívida. E, portanto, se as trocas são feitas entre indivíduos numa sociedade e se dessas trocas surgem dívidas, essas dívidas, se elas vão ser tituladas de alguma forma, por exemplo, se elas forem escritas num caderninho, nós podemos considerar que o que está escrito naquele caderninho é o dinheiro. Portanto, é uma prova de que determinada pessoa deve alguma coisa a outra pessoa. E essa titulação de uma dívida é já por si o dinheiro. Portanto, é um bocado difícil. Quer dizer que o dinheiro, então, é igual à dívida? Sim, no fundo, sim. O dinheiro é uma dívida. E então, Alexandre, como é que é criado o dinheiro hoje em dia? E como é que isso mudou nos últimos anos? Bom, lá está, depende do conceito de dinheiro com que estamos a trabalhar. Se nós pensarmos num dinheiro de uma forma lata, conforme eu acabei de referir, como uma assunção de uma dívida, isso dá origem a todo tipo de concretização, digamos assim. Lá está, se nós formos à casa de alguém e fizermos algum serviço e esse alguém fica-nos a dever alguma coisa, nós podemos considerar que isso é dinheiro. Mas se nós, portanto, nesse caso, já agora, o dinheiro surgiria simplesmente com a assunção da dívida. Se nós considerarmos que o dinheiro é, no sentido restrito, aquilo que nós usamos hoje em dia quando vamos a uma loja comprar um artigo qualquer, por exemplo, notas, moedas, ou até aquilo que nós temos no banco registado, a forma como isso surge é um pouco distinta e envolve as instituições financeiras. As instituições financeiras são precisamente aquelas instituições que se distinguem das outras pela capacidade de gerar dinheiro, de gerar este tipo de dinheiro. Que instituições são essas? E essas instituições têm o monopólio da criação? Estas instituições têm um monopólio, sim, e distinguem-se precisamente de todas as outras precisamente por causa disso, porque a elas está atribuído o poder de criar dinheiro nestes termos, este tipo de dinheiro, nomeadamente notas, moedas, depósitos bancários. E que instituições são essas, Alexandre? Isso são, resumidamente, os bancos comerciais. Mas bancos comerciais, no sentido de qualquer banco? Qualquer banco, sim. Qualquer banco que tenha a capacidade de criar crédito é uma instituição financeira que cria dinheiro, porque o dinheiro é, na realidade, criado como crédito. Crédito de credere, de acreditar, lá está. Isto é tudo uma questão de nós acreditarmos naquelas coisas que estamos a trocar. Já agora,
A nós pode-nos parecer muito distinto uma nota ou uma moeda, porque tem uma existência física, nós podemos pegar na nota ou na moeda, do dinheiro que nós temos depositado numa conta bancária no banco. Mas na realidade, se pensarmos um pouco mais a fundo nestes conceitos, vamos ver que o que está em causa é sempre uma questão de acreditarmos que aquilo tem um determinado valor de troca. E que a pessoa a quem vamos entregar aquilo também acredita nesse valor de troca e, portanto, aceita isso como meio de pagamento. Porque, na realidade, a nota em si não vale nada e a moeda em si vale muito pouco. Não vale certamente o valor facial que lá está escrito. Se nós pegarmos uma moeda de 2 euros, a moeda de 2 euros se calhar vale apenas alguns cêntimos em metal e não vale aqueles 2 euros. Esclarece-me só aqui, eu já ouvi falar do sistema de Bretton Woods, não é? Que acabou em 71, não foi? O sistema do Bretton Woods? Que é aquela cena sim. Que é grifado do momento em que o dólar deixa de estar associado ao ouro, não é? A partir desse momento. Exatamente. O que é que acontece? As notas, antigamente, por exemplo, nós tínhamos as notas de escudos e todas as notas de escudos tinham escrito dívida do Banco de Portugal. Ou seja, isto vem daquela noção antiga de que uma nota é apenas um título de dívida do banco para connosco que nos diz que se nós quisermos a qualquer instante podemos ir ao banco, e neste caso ao Banco Central, que tem poderes acrescidos, o Banco Central de cada economia, no nosso caso em Portugal seria o Banco de Portugal, poderíamos dirigir-nos ao Banco de Portugal e trocarmos a nossa nota por ouro. Okay. E, portanto, aquela nota funciona como uma dívida do Banco de Portugal. Pois, a partir de certa altura, isso deixou de ser assim. O banco... eu não tenho bem presente se continuou lá escrito dívida do Banco de Portugal, mas creio que sim. E, apesar disso, o Banco de Portugal já não aceitava essa troca, digamos assim. Já não era permitido ir lá trocar por ouro. Mas, basicamente, a ideia é que... quer dizer que moedas como o euro e o dólar funcionam somente na base da confiança. Certo. Ou seja, hoje em dia nós não podemos trocar uma nota de euro por ouro com força legal, digamos assim. Ou seja, nós não podemos obrigar ninguém a trocar-nos uma nota por ouro. A nota vale por si, mas não está associada a nenhum bem físico, digamos assim. E, portanto, o dólar estaria, a certa altura, associado ao ouro, assim como outras moedas, mas, entretanto, deixou de estar. Pronto, eu queria só voltar aqui um bocadinho atrás ainda sobre a criação de dinheiro. Eu pensava que só os bancos centrais, no nosso caso o Banco Central Europeu, é que tinha essa capacidade de gerar dinheiro, mas afinal não é verdade. Na realidade é quem concede o crédito que gera o dinheiro, porque o dinheiro é gerado precisamente no momento em que se cria o crédito. E, portanto, o que é que acontece? Qual é o papel dos bancos centrais no meio disto? O papel dos bancos centrais é limitarem de diversas formas, têm diversos mecanismos para o fazer, e regularem esta criação do dinheiro. Mas não são eles, em geral, que diretamente criam esse dinheiro. O Banco Central pode dar ordens aos bancos comerciais para criarem dinheiro ou dar ordens para extinguirem dinheiro. Mas não é isso que acontece na prática. Na realidade, o que acontece é que o Banco Central simplesmente cria condições que facilitam ou que dificultam a criação de dinheiro. E, portanto, não é como se nós estivéssemos a controlar alguma coisa agarrando essa coisa, mas é como se estivéssemos a tentar conduzir essa coisa para onde nós queremos com um conjunto de elásticos. Nós puxamos um bocadinho mais daqui, puxamos um bocadinho mais dali. O Banco Central o que faz, em geral, é atuar de forma a garantir uma determinada taxa de juro, que depois há de ter os seus efeitos na economia, como a taxa de inflação, etc. Mas faz isso, por exemplo, comprando ou vendendo títulos ou fixando algumas regras sobre o funcionamento dos bancos comerciais. Mas voltando diretamente e respondendo diretamente à questão, o dinheiro surge no momento em que o crédito é gerado. Ou seja, eu preciso de comprar um terreno, não tenho dinheiro, vou ao banco e peço um empréstimo. No momento em que o banco me concede um empréstimo, ele cria, por uma operação contabilística, uma entrada no deve e no haver. Ao mesmo tempo, eu fico com uma dívida ao banco e um valor na minha conta de depósito bancário. Essas duas coisas são geradas em simultâneo. Okay. Isso é dinheiro que de uma forma surge de forma mágica.
Isto surge de forma mágica, de facto. As pessoas costumam dizer que o dinheiro não nasce nas árvores. Aliás, isso vem de uma cultura desta moral do trabalho que lá está, que atribui muito valor ao trabalho e que associa, e faz algum sentido em termos tradicionais, associa o dinheiro ao trabalho. Ou seja, a ideia de que queres dinheiro, vai trabalhar. E se trabalhares muito, vais ter muito dinheiro. Mas não é assim que é gerado o grosso do dinheiro, é isso? Só que na realidade não é assim que é gerado dinheiro nenhum. Porque o que é gerado dessa forma com o trabalho, eu posso ser um bocado provocador dizendo que o trabalho que gera é o valor das coisas. Enquanto o dinheiro não tem valor em si e não gera valor nenhum. Na realidade, podemos pensar, por exemplo, que uma nota não trabalha para mim, não é? Eu não consigo, com uma nota, satisfazer qualquer necessidade que tenha. O que eu consigo é que outra pessoa que queira essa nota que eu tenho receba a nota em troca de fazer-me esse serviço ou de produzir-me esse determinado bem de que eu necessito. Mas é o trabalho dessa pessoa que vai gerar esse bem. Portanto, não é o trabalho que gera o dinheiro e, na verdade, as pessoas costumam dizer o dinheiro não nasce nas árvores, só que, na realidade, o dinheiro nasce nas árvores. Efetivamente, em sentido figurado, na realidade é ainda menos material do que nascer nas árvores, porque ele nasce em operações contabilísticas que são registadas em terminais de computadores em todos esses bancos pelo mundo fora. E há bocado falaste, porque até agora falámos na criação de dinheiro, mas tu disseste que o Banco Central Europeu pode ter diretrizes para os bancos comerciais extinguirem dinheiro. O que é isso de extinguir dinheiro? O dinheiro extingue-se de cada vez que uma dívida se extingue. Lá está. O dinheiro é a dívida. É o que titula a assunção de uma dívida. E, portanto, neste exemplo que eu acabei de dar, se eu pagar a minha dívida ao banco, do empréstimo que eu pedi para adquirir um terreno, no momento em que eu pago a minha dívida, extingue-se o dinheiro. Ou seja, vamos pensar nisto nestes termos. No momento em que o banco me concede o crédito, cria dois registros contabilísticos. Um relativamente à minha dívida perante o banco e outro que diz respeito ao dinheiro que o banco acabou de depositar na minha conta. Ora, quando eu pago o crédito, o que eu estou a fazer quando pago o crédito é exatamente a operação inversa. Eu diminuo o dinheiro que eu tenho na minha conta por contrapartida da diminuição da dívida que o banco tem a haver de mim. E, portanto, é dinheiro que eu tinha na minha posse e que deixo de ter na minha posse quando pago a dívida e, portanto, esse dinheiro é retirado da circulação. O banco está a extinguir o dinheiro. Mas o dinheiro que foi criado com o juro não é extinto. A questão do juro é uma questão extremamente pertinente e que baralha aqui um bocado estas contas, não é? A ideia de que eu vou ao banco pedir um empréstimo e o banco gera dinheiro nestes termos, mas depois exige de mim o pagamento de um juro, ou seja, eu não só tenho que amortizar a dívida, como tenho de pagar um extra para além do montante inicial da dívida. E esse extra eu tenho que me desenrascar de algum modo para conseguir. De onde é que vem esse dinheiro extra? Há de vir de outra operação qualquer de geração de dívida. Se vocês quiserem, num caso limite, eu posso ir pedir dinheiro à Cofidis para pagar o juro. Não é? E, portanto, estou, no fundo, a gerar outro empréstimo que me vai ajudar a pagar o juro daquele banco. Mas se eu puser isso de maneira mais simples, imagina que arranjas um trabalho extra. Fazes o teu trabalho, ou seja, o teu empregador está em dívida para contigo, não é? Daquele salário que tens que receber. Também é uma dívida. Certo, só que a questão que acontece em tudo o que envolve as famílias e todos nós e as instituições não financeiras é simplesmente uma circulação do dinheiro que já existe na economia. Não há geração de dinheiro novo. Eu volto a dizer, dependendo da acessão que nós tomamos para o dinheiro. Portanto, o dinheiro neste sentido restrito, não há geração desse tipo de dinheiro. Ou seja, o que é que acontece? A empresa fica com uma dívida para comigo, muito bem, mas no momento em que me paga, o que a empresa está a fazer está a transferir os seus recursos de um local qualquer para a minha conta. É só mera circulação de dinheiro. É só mera circulação, exatamente. Há bocado falámos do dinheiro, portanto, estar desapegado do ouro, não é? Ou seja,
está sustentado meramente nesta questão da confiança que temos com as instituições políticas, que é o que se chama ser dinheiro fiduciário, não é? Tu achas que é melhor o dinheiro ser fiduciário ou era preferível que tivesse indexado ainda ao ouro ou outra comodidade? Na realidade, do meu ponto de vista, não é muito diferente uma coisa da outra, porque, como é que eu ia dizer? O que está em causa aí é a questão da volatilidade do valor do dinheiro. É só uma questão de garantir que o valor do dinheiro não flutua demasiado num curto período de tempo. E se quando o dinheiro está associado, conforme referiste, a um determinado bem físico, em princípio é de esperar que o seu valor não flutue muito, simplesmente porque se aquele bem físico tem uma existência física, tem uma determinada utilidade, ele não vai passar a valer nada de um momento para o outro e também não vai passar a valer uma enormidade. Portanto, é simplesmente uma maneira de garantir que o valor do dinheiro não flutua muito. Mas, se nós pensarmos um bocado mais a fundo no assunto, vamos ver que, na realidade, o que está em causa é sempre o valor que as pessoas atribuem àquilo que estão a trocar. É sempre uma questão de confiança. Ou seja, vamos imaginar que nós temos o valor do euro associado ao ouro. Mas porquê é que o ouro tem um determinado valor? Nós podemos pensar no ouro como dinheiro em si mesmo, como moeda. Porquê é que esse dinheiro ou essa moeda tem um determinado valor? Então deixa-me só aqui. Portanto, o euro não está agregado ao valor do ouro, pois não? Não. E faria alguma diferença, por exemplo, se as instituições políticas europeias balançassem muito, perdessem credibilidade, faria alguma diferença para o euro estar agregado ao ouro? Ou seja, de certa forma, suavizaria essa queda do valor do euro ou não faz diferença? Depende um pouco da volatilidade do preço do ouro nos mercados. Lá está. Ou seja, é sempre a crença. É sempre a crença, exatamente. O que é que acontece? O ouro é transacionado como reserva de valor na sua grande maioria. Ou seja, nós utilizamos o ouro, por exemplo, para fazer joias e utilizamos o ouro, o material ouro, para múltiplas... Também já utilizamos para fazer moedas. Também para moedas, utilizamos para muitas coisas hoje em dia, na realidade, mas a maioria do ouro é transacionado com reserva de valor e não pela sua utilidade prática. E, portanto, o seu valor nos mercados é condicionado muito mais por questões da oferta e da procura e do funcionamento do mercado do que propriamente pela sua utilidade. E isso quer dizer que, como o preço de qualquer outro bem, o preço do ouro também pode flutuar. Também pode flutuar perfeitamente, não há limites para essa flutuação. E, portanto, iríamos ter de analisar qual é a volatilidade do preço do ouro para concluir se uma moeda estaria mais estável ou não se estivesse associada ao ouro. Mas eu tenho que fazer aqui uma ressalva. O que é que significa o valor do euro? O valor do euro, para nós, 1 euro vale 1 euro e se 1 litro de leite valer 1 euro, 1 euro vale 1 litro de leite e cá vamos andando. E se ele estiver... Como é que medimos o valor do euro ou do dólar? Por exemplo, no Brasil, o valor do real é sempre medido em relação ao dólar, não é? Tu tens que comparar com alguma coisa para saber esse valor. Exatamente, era isso aí que eu ia chegar. Ou seja, temos que sair fora do nosso universo, digamos assim, e olhar para ele do lado de fora e ver, ok, mas se eu quiser trocar 1 euro por outra coisa qualquer que está fora deste universo, por exemplo, por um dólar americano, quanto é que vale? E aí eu consigo ter uma noção da flutuação do valor do euro ao longo do tempo. E é nesses termos que a associação do euro ao ouro, por exemplo, ou outro bem qualquer, poderia ter influência sobre a evolução do valor do euro face ao dólar americano. E, em princípio, quando os mercados são grandes, são globais, como é o mercado do ouro, em princípio a volatilidade dos produtos há de ser menor. E daí a vantagem de ter as moedas associadas ao ouro. Ou seja, o preço de 1 euro podia estar associado ao preço de outro bem qualquer, por exemplo, de esferográficas, mas se calhar o preço das esferográficas pode flutuar de uma maneira mais repentina
Isso é mais volátil do que o preço do ouro e, portanto, será melhor ter associado ao ouro. Perguntaste-me como é que nós podemos estabelecer uma relação entre, por exemplo, o valor do euro e o valor do dólar americano. Ou do real do Brasil, é o real, não é? Sim, o real é sempre medido em relação ao dólar. Há várias moedas assim. Ou então saber precisamente qual o valor de um real brasileiro em relação ao dólar americano. Ora, aí estamos a falar de taxa de câmbio. A taxa de câmbio é atualmente estabelecida livremente nos mercados. Em tempos, os bancos centrais influenciavam essa taxa de câmbio de diversas formas, e uma das formas era diretamente comprando ou vendendo moedas estrangeiras a um determinado preço tabulado. E isso faz com que o preço no mercado livre se aproxime desse valor pelo qual o Banco Central troca, porque senão as pessoas teriam vantagem em ir ao Banco Central de qualquer forma. Hoje em dia isso não é feito assim, isso é deixado mais ao funcionamento livre dos mercados e, portanto, é simplesmente uma questão de compra em mercados, ou seja, confrontação de oferta com procura. Não há nada que nos diga que o valor do dólar americano em relação ao euro tenha de ficar nos valores que está atualmente. Isso pode flutuar livremente em função dos mercados. Dito isto, certamente as instituições que têm poder para atuar a esse nível provavelmente iriam atuar se a taxa de câmbio começasse a variar de uma forma muito abrupta. Porquê? Porque quando uma taxa de câmbio varia, o que acontece é que o preço dos produtos que se importam e que se exportam com essa outra economia vai variar. Vamos imaginar, por exemplo, que o preço do euro em relação ao dólar desce. Ou seja, o euro passa a valer menos e o dólar passa a valer mais. As nossas exportações vão valer menos. Isso certíssimo. As nossas exportações para os Estados Unidos, nesse caso, ou para outros países em que a moeda utilizada fosse o dólar americano, passariam a valer menos. E, portanto, nós iríamos ganhar menos com as nossas exportações. Isso seria mau para nós. Mas também as nossas importações vão ficar mais caras. Os produtos que nós importamos dos Estados Unidos vão ficar mais caros e isso também seria mau para nós. Só que depois, no médio prazo, digamos assim, se as importações se tornam mais caras, haverá uma propensão para nós importarmos menos e substituirmos as importações com produtos que nós produzimos cá dentro, nossos. E isso pode ser bom. Por outro lado, as nossas exportações se tornam mais baratas, pode haver uma propensão para aumentar as nossas exportações e isso pode ser bom também. Ou seja, quando há uma flutuação da taxa de câmbio, há sempre efeitos positivos e negativos a ocorrerem em simultâneo. É um pau de dois bicos. Mas eu estava-me a lembrar aqui de um setor que pode ser uma exceção, que é o turismo, que é considerado uma exportação, não é? Mas Sim. que beneficia do euro estar mais fraco. Por exemplo, relativamente aos americanos, para eles é benéfico o euro estar mais fraco. Lá está, mas podemos sempre procurar onde é que está o outro bico desse pau. Ou seja, se o euro estiver mais fraco, digamos assim, entre aspas, ou seja, valer menos em relação ao dólar americano, os turistas que vierem para cá dos Estados Unidos vão considerar as coisas aqui mais baratas e, portanto, vamos atrair mais turistas e isso, em princípio, é bom. Mas, ao mesmo tempo, se nós quisermos passar umas férias nos Estados Unidos, vamos ter que pagar mais. E, portanto, temos aí o lado negativo. Certo. E relativamente à cunhagem da moeda, bem, quando nós utilizamos moedas em notas, elas foram criadas em algum sítio. Que sítio é esse e em que moldes é que elas podem ser criadas? Bom, as notas e as moedas são produtos como quaisquer outros e, portanto, têm que ser produzidos em fábricas como quaisquer outros produtos que são produzidos em fábricas. Até aí não há nada de muito fantástico acerca disso. Portanto, as moedas são feitas com metal, o metal é cunhado, ou seja, é colocado numa prensa, é estampado, etc. E as notas têm aqueles truques todos que nós conhecemos para que possamos verificar a sua autenticidade simplesmente porque valem mais do que as moedas, porque de resto... Muitas vezes, quando falamos de o banco está a criar dinheiro, temos sempre aquela imagem, não é, das impressoras assim a passar muito rápido, muitas notas a sair, mas isto é mais metafórico que outra coisa agora, não é?
de todos os euros que existem em notas e moedas, tudo somado, há de valer menos de 10% do dinheiro, se considerarmos que o dinheiro inclui os depósitos bancários. Portanto, temos muito mais dinheiro a circular em depósitos bancários. Aliás, nós próprios temos a noção disso um pouco de cada vez que transacionamos alguma coisa e que essa transação não envolve esse dinheiro físico, notas ou moedas. E não é apenas quando compramos alguma coisa com um cartão bancário ou quando usamos o MBWay, é quando pagamos uma renda por uma transferência bancária, etc. No fundo, é dinheiro que está a circular e que não existe sob a forma de notas ou de moedas. Não é físico. Não é físico. E, aliás, em termos, como é que eu ia dizer, ao longo do tempo, a proporção de notas e moedas em relação à massa monetária global tem vindo a diminuir. Nós usamos cada vez mais dinheiro eletrónico, podemos chamar-lhe assim. Mas respondendo diretamente à questão, Jossi, portanto, as notas e as moedas são produzidas em fábricas. Agora, a questão é quem tem o poder. Quem é que tem o poder, exatamente, como é que esta coisa funciona. E na zona do euro é o Banco Central Europeu que emite, digamos assim, pedidos para que estas fábricas produzam alguma coisa. E isso é feito via os bancos centrais dos diversos países da zona euro, que não deixaram de existir. Ou seja, o Banco Central Português continua a existir, o Banco de Portugal, embora muito desprovido do seu poder, uma vez que o Banco Central Europeu agora chamou a si, digamos assim, o poder da política monetária. E, portanto, ele emite esse pedido. Os bancos centrais depois nos diversos países coordenam com essas determinadas fábricas a impressão dessas notas. E depois como é que essas notas entram em circulação? Essas notas são enviadas aos bancos comerciais e é no momento em que os cidadãos e as empresas se dirigem ao banco comercial para adquirir, podemos chamar assim, adquirir notas ou moedas, é que essas notas ou moedas entram em circulação. Isso em geral é feito nos ATMs, quando nós vamos levantar dinheiro e as notas saem limpinhas, fresquinhas. Não é? Nós podemos verificar, esta nota... É que é só uma curiosidade. Hoje em dia, portanto, dada a pouca circulação de notas e moedas, isso calhar é uma situação irrelevante. Mas imaginemos antes da parte eletrónica entrar assim em predominância, as notas extraviarem-se, perderem-se, isso teria algum impacto? Sim, isso está previsto. Sabe-se de qualquer forma que isso vai acontecer sempre. Portanto, há sempre uma percentagem de moedas e de notas que vão ser danificadas e que vão ser retiradas de circulação de qualquer forma. De qualquer forma, existe, como é que eu ia dizer, existe um mecanismo de regeneração das notas e de moedas no próprio sistema. Nomeadamente, quando os cidadãos e as empresas se dirigem aos bancos para depositar e efetuam esses depósitos com notas e com moedas, compete aos bancos verificarem o estado dessas notas e moedas. E quando identificam que essas notas e moedas não estão em boas condições, simplesmente retiram essas notas e moedas de circulação. E isso, obviamente, é tudo coordenado novamente pelo Banco Central Europeu. Diga-se de passagem que o Banco Central Europeu está sempre a fazer um pedido de emissão de novas notas e moedas e não é apenas para substituir aquelas que se danificam. É porque é necessário mais dinheiro na economia. E é necessário mais dinheiro na economia porque a economia está a crescer. Se há mais dinheiro, se o valor das coisas aumenta, vai ser necessário mais notas e moedas para trocar a mesma quantidade de bens ou para trocar uma quantidade superior. Portanto, essa quantidade de notas e moedas está sempre subjacente à quantidade de dinheiro virtual que existe, não é? Sim. No fundo acaba por ser uma proporção. Nós sabemos... E há uma regra para isso? Provavelmente, mas eu não sei. O Banco Central Europeu lá saberá, mas de qualquer das formas os bancos comerciais terão nos seus cofres uma determinada quantidade de notas e de moedas, porque precisam de as ter de cada vez que nós nos dirigimos a um banco para adquirir essas notas ou moedas. E a partir daí será fácil aos bancos comerciais aferirem como é que está a procura e a oferta dessas notas. Ou seja, se um banco de um momento para o outro percebe que está a ficar sem o seu estoque de notas,
e que da próxima vez que alguém se dirigir a um ATM vai querer levantar 20 euros e o ATM responde-nos que não tem notas de 20 euros porque só tem notas de 50 e o banco está a precisar de notas de 20, o banco vai emitir um pedido. E normalmente há de ser outro banco comercial que irá em seu auxílio e irá vender-lhe, digamos assim, essas notas. Mas se todos os bancos, se todo o sistema notar uma falta de notas, isso vai ser comunicado ao Banco Central e o Banco Central irá emitir um novo pedido para impressão de notas. Mas e se toda a gente decidir ir ao banco levantar o dinheiro ao mesmo tempo, o que é que acontece? Não acontece. Não acontece porque isso não é possível. Ou seja, as pessoas podem, se quiserem, pedir todas ao mesmo tempo. As pessoas todas, quando eu estou a dizer as pessoas todas, estou a pensar nos clientes de um determinado banco. Certo. Se todos os clientes de um determinado banco decidirem ao mesmo tempo transferir o seu dinheiro para outro banco, isso é possível. Isso é apenas uma operação contabilística, transfere-se. Obviamente o banco não vai custar muito, mas é possível. Pelo contrário, se todas as pessoas quiserem levantar em notas e moedas o dinheiro que lá têm depositado no banco, o banco não vai ter capacidade para suprir essa necessidade das pessoas. O que é que acontece numa situação dessas? Há muitos mecanismos. Um mecanismo que tem sido utilizado é simplesmente o banco fechar portas. Porque essas situações normalmente são geradas por pânico, pelo alastramento da ideia de que o banco não vai poder devolver às pessoas o dinheiro que elas lá têm depositado e as pessoas com medo dirigem-se todas em simultâneo ao banco. Isso torna-se uma profecia que se cumpre a si própria. Exatamente. E, portanto, às vezes fechar as portas é simplesmente uma maneira de deixar esta onda passar e as pessoas acalmarem um bocadinho. Mas hoje em dia, mesmo nesse tipo de situações, os bancos, o sistema financeiro como um todo, está preparado. Os bancos, qualquer banco comercial só cai se o Banco Central quiser. E isto coloca uma data de questões, sobretudo na sequência da crise financeira de 2008, 2009, 2010, em que nós tivemos uma série de problemas com bancos cá em Portugal e houve outros bancos por esse mundo fora que tiveram problemas e que alguns acabaram por falir mesmo e por encerrar. Isso acontece quando o Banco Central Europeu, sobretudo, permite que isso aconteça. Eu digo isto porque voltemos à situação em que toda a gente se dirige ao banco a querer levantar o que lá tem em notas e moedas. Ora, pode haver uma escassez de notas e moedas, mas todos os outros bancos comerciais poderão vir em seu auxílio e poderão suprir essa carência, mas mesmo que isso não seja possível, as pessoas provavelmente ficarão satisfeitas se o banco lhes disser: nós não temos notas e moedas suficientes para si, mas nós vamos criar uma transferência para outra instituição. Mas esse levantamento, quando falamos que as pessoas vão ao banco, portanto, para retirarem esse dinheiro, tem que ser feito exclusivamente através de dinheiro físico. Eu não posso chegar ao banco e dizer assim: vocês vão falir, eu quero que todo o meu dinheiro vá para o banco X. Certo. Através de uma transferência. Certo. Isso é perfeitamente possível. Isso é possível. E o banco pode fazer isso. Muitas vezes ouvimos que Portugal não pode emitir dinheiro, não pode desvalorizar a moeda, ou seja, não pode responder como deveria às crises. Isso é verdadeiramente um problema e isso implica na nossa soberania? Sim, ambas as questões. É um problema, isso tem questões de soberania envolvidas, claro. Ou seja, nós podemos pensar que a nível económico, o que é que um governo pode fazer hoje em dia? O que é que o governo pode fazer a nível económico? Se calhar pensamos que o governo é omnipotente ou tem poderes para influenciar a economia conforme lhe apetece. Mas não é assim. Na realidade, se as empresas fazem o seu papel, de que forma é que o governo pode influenciar essas empresas? Ou, por exemplo, de que forma é que o governo pode criar um setor público que seja ou alternativo ou complementar ao sistema privado, etc. Se o governo não tem a capacidade de se financiar conforme lhe apetece, digamos assim, o governo, neste momento, o seu principal instrumento de política económica é a política fiscal. A política monetária, que é a capacidade de emissão de moeda, está neste momento, então, nas mãos do Banco Central Europeu. Diga-se que antes disso estava no Banco de Portugal, mas já nessa altura se desejava
pelo menos dentro do pensamento económico vigente, que a atuação do Banco de Portugal fosse o mais independente do governo possível e, portanto, a política monetária poderia existir, mas na prática não existia porque era o Banco de Portugal que tratava da questão da emissão da moeda. Isso não implica que os sistemas possam tornar-se não democráticos nessa perspectiva da política económica? Porque as pessoas podem votar num determinado partido que quer uma determinada mudança no sistema económico, mas isso não pode ser implementado porque não há soberania para isso. Sim, sem dúvida. Ou seja, há uma perda de democracia e eu diria que se calhar a perda de democracia começa se calhar em questões mais fundamentais, nomeadamente com o conhecimento. Porque quem tem algum poder na economia quer que os seus negócios corram bem e para que os seus negócios corram bem é preciso que determinadas condições estejam reunidas. E a reunião dessas condições implica, por exemplo, uma taxa de inflação estável, taxas de câmbio estáveis, etc. E então essas pessoas concluem que é melhor, em vez de termos aqui uma guerra de valorização ou desvalorização de moedas, que tenhamos todos uma moeda única. É melhor que a decisão de emissão da moeda, a tal política monetária, emitir mais moeda ou menos moeda, que esteja centralizada num organismo autónomo, e que o objetivo desse organismo autónomo, neste caso o Banco Central Europeu, seja a manutenção da taxa de inflação em determinados valores, etc. E esse conjunto de pessoas que têm mais poder sobre a economia consideram que isso é benéfico e fazem pressão para que isso aconteça nesses moldes, e foi o que aconteceu, mas a população em geral tem pouca ideia, tem pouco conhecimento sobre estes assuntos e, portanto, seria interessante imaginar quase como um exercício de... Mas não é estranho a população em geral ter fraco conhecimento sobre estes assuntos? Não será isso desenhado? Do meu ponto de vista, é de facto muito estranho e há uma série de questões sobre as quais a população devia ter formação, eu diria, obrigatória. E certamente saber o que é o dinheiro e de onde surge o dinheiro e qual é o poder da criação do dinheiro, etc., são questões que me parecem básicas, elementares e que, portanto, toda a gente devia ter formação sobre o assunto e devia estar conscientes disso. Mas, ia eu a dizer há pouco que seria um exercício interessante pensar o que é que aconteceria se o euro fosse colocado em referendo, ou seja, antes de aderirmos ao euro, porque na realidade praticamente todo o processo europeu para Portugal nunca recorreu a referendos, foi sempre imposto. Não democrático. Em países, por exemplo, como a Suécia ou a Dinamarca, houve referendos específicos acerca da adesão ao euro e a população rejeitou. Há pouco disseste que de uma forma o dinheiro é criado a partir do nada. E se o dinheiro é criado a partir de nada, porquê é que estamos sempre a ouvir? Aliás, ouvimos no passado, continuamos a ouvir no presente e suponho que no futuro, que não há dinheiro. E de que forma é que isto está relacionado com a teoria monetária moderna? Bom, isso são questões extremamente pertinentes, novamente. A tese de que não há dinheiro é instrumental, sem dúvida. Por tudo aquilo que nós acabamos de ver aqui, não é verdadeiro. Logo à partida, não é verdade. Há todo o dinheiro que nós quisermos que haja. Um bom exemplo será, por exemplo, este mecanismo de recuperação e resiliência que foi implementado pelo Banco Central Europeu e pelos governos dos diversos países do euro a quando da pandemia Covid. Não havia dinheiro, mas de repente há rios de dinheiro. E é curioso que as pessoas ficam ávidas de receber esse dinheiro, mas não se questionam, mas afinal, de onde é que vem este dinheiro? Exato. Esse dinheiro foi criado do nada, mas esse nada parece que veio com juros, não é? Pois, ou seja, há aí... Como é que ele é injetado na economia? Há aí uma questão extremamente importante, que é quem é que fica com o quê? Digamos assim. Vamos imaginar, por exemplo, que um governo de um determinado país emite o seu próprio dinheiro. O governo precisa de fazer obras públicas ou apetece-lhe fazer mais escolas, seja lá o que for, apetece-lhe gastar dinheiro de uma forma, por exemplo, idiota na construção de estádios para o Euro 2004 e precisa de se financiar. O que é que faz? Emite o seu próprio dinheiro. É uma possibilidade. Mas não é isso que costuma acontecer. Mas não é isso que costuma acontecer porque temos um sistema financeiro que não funciona nesses moldes. E não funciona nesses moldes porque os senhores que gostam de gerir os seus negócios de uma forma estável vão alegar que esse é um mau método
para um governo funcionar. O governo não pode emitir o seu próprio dinheiro. Porque se isso acontecer, e isto é a sua argumentação, o governo vai ter tendência a emitir dinheiro, rios de dinheiro, para qualquer circunstância, e não tarda nada a economia vai estar inundada com esse dinheiro, e isso significa que o dinheiro vai perder valor, o preço... inflação. Exatamente, vai gerar uma inflação muito grande. Para eles, quem é que devia emitir esse dinheiro? Simplesmente os bancos comerciais? É o sistema que nós temos. Este sistema que nós temos foi precisamente construído para evitar este tipo de situação. Mas, ao mesmo tempo, não só evita que os governos possam emitir moeda conforme queiram e, portanto, possam financiar a sua atividade, o que significa uma restrição a tudo o que é o setor público, porque nós depois percebemos que não há dinheiro para pagar a educação ou para pagar a saúde, etc. E estes setores vão sendo aos poucos e poucos substituídos pelo setor privado, porque são negócios chorudos. Não só isso, mas como o governo precisa de ir buscar o dinheiro a outro sítio, precisa de se endividar, e neste processo vai ter de pagar juros, e esses juros vão ter de ser pagos a alguém ou a alguma instituição. Ou seja, o Estado aliena o seu direito de emitir moeda e pede dinheiro ao banco que o cria a partir de nada, pagando juros sobre o dinheiro que podia ter criado sem juros inicialmente. É isso? Exatamente. Tal e qual. Isso é perverso, não é? Isto parece-me completamente perverso, na realidade, porque de repente... Ou seja, podia ser diferente. A economia, a forma como funciona, a economia não precisa de ser necessariamente assim. Podia ser feita de outra forma. Claro que podia ser feito de outra forma. Dizes que é perverso e eu penso que sim. Nós podemos tentar simplificar e devemos tentar simplificar, porque nesta matéria há tendência para depois complicar muito. E a complicação é toda uma questão de jogos. Nós, quando metemos ações e obrigações e derivados e swaps e futuros e todo tipo de produtos financeiros, estamos simplesmente a complicar aquilo que devia ser mais simples. Mas podemos então imaginar o que é que acontece numa pequena economia. Vamos imaginar uma economia muito pequena e nós precisamos nessa economia de construir uma estrada, por exemplo. Ora, a sociedade entende que se precisa de construir uma estrada, há de reunir mão de obra, se ela estiver disponível para esse efeito, e constrói a estrada. Ora, vai ter de pagar. Muito bem, então precisamos de pagar. O que é que a gente inventa aqui para termos de pagar? Há 1001 maneiras de responder a esta questão. Não tem de ser de uma determinada forma. Nós podemos, por exemplo, pagar com bens, com produtos, serviços. Pagamos os outros elementos dessa comunidade, vão dar a alimentação aos trabalhadores, vão dar o alojamento, etc. É uma das formas. Mas outra das formas seria vamos emitir dinheiro. Vamos emitir dinheiro. Muito bem. O que é que acontece? Emitimos, vamos imaginar de uma forma simplificada, notas e moedas. Nós imprimimos notas e cunhamos moedas, e com essas notas e essas moedas pagamos aos trabalhadores que vão construir a nova estrada. Ora, o que é que vai acontecer é que de repente vamos ter mais notas e moedas na economia, e esses trabalhadores vão depois querer gastar essas notas e moedas na aquisição de outros produtos, e isso vai ser um incentivo para o desenvolvimento de toda a economia. Os defensores da teoria monetária moderna dizem que, portanto, um Estado pode emitir a moeda que lhe apetecer e que isso não levará necessariamente à inflação, porque o dinheiro seria extinto da economia através dos impostos. Em vez dos impostos financiarem novas coisas, o Estado simplesmente emite esse dinheiro e, para extinguir, portanto, para evitar a inflação, extingue o dinheiro através da coleção de impostos. Sim, sim. Sobre estas questões há sempre muitas perspectivas e muitas formas de olhar para o mesmo problema. Mas, colocando as coisas, se calhar noutros termos, a questão sobre a quantidade de dinheiro em circulação e a inflação, teoricamente existe uma relação. E, à partida, será expectável que, quando a massa monetária aumenta bastante, haverá maior procura de bens e serviços e, portanto, haverá uma tendência inflacionista. Em geral, será isto que acontece. Só que, na prática, os dados económicos que nós temos nem sempre corroboram esta tese. Há muitos períodos onde nós temos uma massa monetária elevada na economia e não existe grande inflação, e ao contrário.
coisas estranhas acontecem. Por exemplo, nos últimos anos temos tido taxas de inflação muito baixas, e uma taxa de inflação muito baixa também não é boa para a economia, no sentido de que, se ela se aproxima perigosamente de zero, ela não estimula o consumo. Isto dentro dos moldes da economia que nós temos, que é uma economia, digo eu agora, que se baseia bastante na transação de bens e serviços relativamente supérfluos. Porque se as pessoas precisarem mesmo dos bens, elas vão comprá-los. Mas quando não precisam mesmo dos bens, elas escolhem o melhor momento para adquirir. E se elas perceberem que o preço está em queda, então elas vão esperar e não compram agora e compram no futuro, quando o preço descer. E isso gera uma espiral deflacionista e que leva muitos negócios possivelmente à falência, levanta uma série de problemas. E então, indo à tua questão, Jossi, sobre a teoria monetária moderna, no fundo, eu diria que isso é mais um conceito guarda-chuva, que abrange uma série de pontos de vista alternativos às teses mais monetaristas, que nos dizem precisamente que o aumento da massa monetária conduz a um aumento de inflação. E essas alternativas, já desde há muitos anos, muitas décadas, que existem. Uma delas é pensar simplesmente que quando existe um aumento da massa monetária, esse aumento da massa monetária não implica necessariamente um aumento de procura. Isto é o primeiro ponto, porque nós podemos ter mais dinheiro e guardá-lo. Não temos necessariamente que o aplicar. Mas mesmo que o apliquemos, isso não implica uma subida dos preços dos bens e produtos transacionados, desde que haja capacidade produtiva para produzir mais. Ou seja, vamos imaginar que temos um negócio. Se alguém nos entra pela porta para comprar mais do que é o habitual, nós podemos subir os preços, mas temos a alternativa de, em vez de subir os preços, manter os preços e produzir mais e vender mais. Também ganhamos mais com isso. Ora, isso pode acontecer. E, portanto, a tese é de que, se a economia não estiver numa situação de pleno emprego, a emissão de mais moeda não vai gerar mais inflação, vai gerar mais emprego. E só a partir do momento em que a economia já não consegue suprir, já não consegue aumentar a quantidade dos bens produzidos, nesse momento é que começam a existir pressões inflacionistas. Isso é extremamente relevante do ponto de vista das políticas económicas que nós utilizamos, porque no momento em que temos alto desemprego, seria então desejável que fosse colocado mais dinheiro em circulação na economia. Por exemplo, e a teoria monetária moderna refere a isso, por exemplo, empregando o setor público essas pessoas que estão desempregadas. E isso não gera necessariamente mais inflação, precisamente nesses momentos em que temos problemas na economia. Outra das formas, não precisamos sequer de empregar essas pessoas, é simplesmente pagar-lhes um subsídio. Dá o mesmo. Através do rendimento básico incondicional. Por exemplo. Bem, o nosso tempo está bastante avançado, Alex, por isso eu queria te fazer aqui uma última pergunta, que é, o que é uma criptomoeda? Isto agora é muito falado hoje em dia, não é necessariamente um assunto moderno, não é? Já há mais de 10 anos, começou com a Bitcoin. O que é? Isto pode ser uma solução? Ou... Uma criptomoeda é um tipo de moeda digital e, portanto, tal como muitas outras moedas, e conforme temos vindo a falar, tem uma existência virtual, não está associada a nenhum bem também. É digital no sentido de que se transaciona, se utiliza nos meios digitais, e é criptomoeda porque recorre a algoritmos de criptografia simplesmente para codificar a moeda em si. Ou seja, qualquer moeda tem que ter um mecanismo de exclusão, de impedir que as pessoas possam gerar a sua moeda conforme lhes apetece. E quem é que cria essa criptomoeda? O que eu posso dizer acerca disso é que qualquer pessoa pode gerar a sua própria moeda. E, portanto, não me admira que alguém que tenha os conhecimentos informáticos, no fundo, gere a sua moeda, desde que consiga criar um mecanismo em que essa moeda possa ser utilizada para qualquer tipo de transação e, ao mesmo tempo, que exclua a possibilidade dos outros criarem essa moeda, porque se toda a gente criar a moeda, ela perde valor. Mas ela é mal vista pelas entidades governamentais? Por exemplo, se eu transacionar, imagina que queres-me vender um livro e eu compro-te através de criptomoeda. Certo. Isso é taxado? Pois, há essa questão sem dúvida de fuga aos impostos. Aliás, eu
fiquei surpreendido há pouco quando... Há uns tempos atrás, quando percebi que existe um limite para as transações em notas e moedas, um limite máximo estabelecido por lei de 3.000 euros, porque a ideia é que tudo o que seja acima de 3.000 euros tem que ser transacionado via transferências bancárias ou algo similar, precisamente para que fique registado quem é que é o destinatário do dinheiro e quem é o emissor. Para efeitos fiscais, ou seja, obviamente os governos querem estar em cima de todo tipo de transações para efeitos fiscais, mas reparemos, esta subversão do sistema não é exclusiva das moedas digitais nem da criptomoeda, porque se eu e tu fizermos uma transação e não utilizarmos criptomoeda, mas simplesmente ficarmos em dívida um para com o outro, vai dar ao mesmo. A nossa moeda virtual, neste caso, é a dívida. Ok, tu ficas em dívida para comigo e depois a seguir fazes entregas-me outro produto qualquer e essa dívida extingue-se e já está. Não precisamos de moeda. E estas criptomoedas são mais voláteis que as moedas? Tem tendência a ser. Esse é um dos problemas na realidade. Eu diria que isso não é um problema necessariamente, precisamente para as autoridades, mas é um problema para quem usa essas moedas. E, portanto, isso pode refriar a propensão das pessoas para usarem essas moedas. Porque tem que haver mecanismos que assegurem que o valor da moeda não vai oscilar muito. E se o valor das moedas é livremente determinado nos mercados por questões de compra e de venda, e conforme já vimos, então não há mesmo nada que limite esse valor. Ora, quando o mercado é grande, como vimos, por exemplo, no caso do ouro, há muitos agentes envolvidos, há muitas intenções de compra e de venda em simultâneo e elas acabam por se equilibrar e isto de alguma forma mantém o preço relativamente estável. Quando o mercado não é grande, é pequeno, e é precisamente no momento da implementação dessas moedas alternativas, o mercado é bastante pequeno, a volatilidade normalmente é mais elevada, até porque pode-se gerar todo tipo de efeitos de especulação. As pessoas que têm dinheiro e que precisam de aplicar dinheiro e que não têm aversão ao risco estão sempre à espreita de oportunidades de coisas cujo preço vai variar. Porque se as pessoas sabem que o preço vai variar, sabem que podem comprar num momento, vender no outro e obter um ganho disso. E isso significa que há mecanismos que quase que se reforçam para aproveitar estas pequenas bolhas, digamos assim. E as criptomoedas pode-lhes acontecer isso, sem dúvida. Bem, e vamos terminar por aqui, mas antes vamos às nossas recomendações bibliográficas. Portanto, eu trago só um livro. Infelizmente é mais um livro em inglês, eu não encontrei uma versão em português. É um livro da Penguin, chama-se exatamente The Penguin History of Economics, de Roger Backhouse. Portanto, faz uma pequena, não tão pequena, cerca de 300 páginas, de uma resenha histórica sobre a economia, o pensamento económico, desde, portanto, da antiguidade, passando pela Idade Média, o Renascimento e o pensamento político clássico e contemporâneo. É uma leitura interessante, se estiverem com disposição para a economia. Jossi. Bem, e eu tenho também uma recomendação que se trata do livro A Dívida, os primeiros 5.000 anos, de David Graeber, editado pela Edições 70, e que trata precisamente da história da dívida, e uma vez que o autor considera que dívida e dinheiro são de uma forma a mesma coisa, acaba por ser também uma história do dinheiro. E tu, Alexandre, tens alguma coisa para nos recomendar? Sim, muitos livros, mas gostava de referir apenas um, Talking to My Daughter About the Economy, do Yanis Varoufakis. Ele tem creio que existe uma edição em português Brasil, em que o Yanis Varoufakis, que já foi ministro das Finanças da Grécia e que teve uma atitude diferente, digamos assim, da maioria dos ministros das Finanças em relação ao euro e ao Banco Central Europeu, e enfim, a sua experiência é extremamente interessante e merece que seja conhecida.
Neste livro, o livro é escrito como se ele estivesse a falar com a sua filha acerca das questões da economia e no fundo, a transformar de uma forma simples conceitos económicos que são, se calhar, mais complicados. Bem, e terminamos o episódio por aqui. Se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma mensagem de concordância ou discordância do que dissemos aqui, mandem para o nosso e-mail ou através das nossas redes sociais, que podem seguir, e pedimos também para nos seguirem nas plataformas que usam para ouvir o podcast e também para nos seguirem lá. E, como sempre, voltamos daqui a 2 semanas com um novo episódio. Antes de nos despedirmos, muito obrigado, Alexandre, por teres participado. Certamente, quando tivermos outros temas económicos para discutir, serás uma presença muito bem-vinda. Obrigado eu por esta possibilidade e todas as felicidades. E aos nossos ouvintes, cá estaremos daqui a 2 semanas. Um abraço.